ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Meu nome é Isis Fernandes e hoje eu serei sua anfitriã. Para me ajudar hoje a conduzir a nossa conversa, eu tô na companhia da Ana. Oi, Ana, tudo bom? Oi, Isis, tudo bem? Eu sou a Ana, graduanda do curso de Ciências Sociais, e eu estou muito animada com a oportunidade de participar desse encontro com o nosso convidado. Muito legal, obrigada, Ana. E também tô aqui com a Sofia hoje. Tudo bom, Sofia? Tudo bem, Isis? Oi, ouvintes. Oi, Renato, nosso convidado. Tô muito animada também para participar aqui do Urbanidades. Obrigada, Sofia. Nesse episódio hoje, nós recebemos como convidado Renato Abramovich Santos, doutorando em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pesquisador no Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, o Lab Cidade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e do Observatório de Remoções. Em 2023, o Renato teve como pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a experiência dele e sobre o texto que ele escreveu, Relato de Viagem, sobre a informalidade popular, tentativas de criminalização e estratégias de resistência e de reivindicações por direitos, contatos entre São Paulo e Los Angeles. Oi, Renato, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no Urbanidades. Oi, pessoal, obrigado. Queria começar agradecendo a Urbanidades, a Bianca, vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando, a todo mundo, todas as pessoas que estão escutando também. Faço aí uma saudação geral e muito contente de estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. A gente que agradece, é um prazer ter você aqui. E para começar, eu queria que você refletisse um pouco sobre a sua jornada acadêmica, que envolveu essa pesquisa e essas vivências em diferentes contextos, e como essas experiências influenciaram sua formação como pesquisador. De que maneira essa imersão em diferentes realidades contribuíram para o desenvolvimento da sua pesquisa, de uma perspectiva mais ampla e crítica em relação aos temas abordados nos seus estudos. Legal. Vou começar falando um pouco sobre a minha trajetória acadêmica a partir do mestrado, quando eu começo a exercer pesquisa, realizar pesquisa mais propriamente, E o meu mestrado eu fiz também na Sociologia, orientado pela professora Vera Teles, e o mestrado ele foi numa ocupação de moradia no centro de São Paulo. Eu moro e pesquiso em São Paulo, então tudo muito que eu falo da realidade que eu conheço, quando eu falo da realidade de movimentos de moradia, de ocupações de moradia, é de São Paulo, que é onde eu trabalho e pesquiso e moro. E o meu mestrado ele foi numa ocupação de moradia na área central de São Paulo, perto da Estação da Luz, a ocupação Mauá, que é uma das ocupações mais antigas do centro de São Paulo. Ocupações organizadas por movimentos de moradia politicamente organizados. E, enfim, a minha pesquisa era uma etnografia nessa ocupação e foi muito intensa, assim, o processo do mestrado. Eu nunca tinha feito uma pesquisa etnográfica de fôlego, imersão, e muitas coisas foram acontecendo durante o tempo da pesquisa. E, por exemplo, conflitos à região da Cracolândia, que é onde eu também pesquiso, meu doutorado sobre algumas remoções que estão acontecendo e aconteceram na região da Cracolândia, tiveram um pouco o pontapé inicial de um processo de reestruturação urbana em 2017, bem quando eu estava na Mauá. Então eu pude acompanhar o início desse conflito nessa pesquisa etnográfica que eu estava fazendo no mestrado. E alguns meses depois surgiu a ameaça de reintegração de posse da Mauá, quando eu, em tese, deveria estar terminando o mestrado. Então começou a acontecer muita coisa, A ameaça, sim, catapultou a ocupação e a quantidade de acontecimentos, e eu fazendo a minha pesquisa, e eu fui daí também aprendendo e entendendo que a minha pesquisa acadêmica que eu estava realizando, poderia servir como um instrumento entre vários outros instrumentos que estavam sendo mobilizados naquele momento de ameaça para tentar evitar a remoção. A pesquisa poderia ser mais um desses. Então, de alguma forma, eu acho que eu fui entendendo e aprendendo sobre o fazer pesquisa junto com os movimentos. Sou ligado, acompanho, seja como pesquisador, mas também como parceiro no Observatório de Remoções, no Lab Cidade. A gente tem muito contato e parceria com os movimentos de moradia de São Paulo. Então eu acho que eu aprendi a fazer pesquisa com eles, um pouco forjado nessa interlocução com os movimentos. Acho que foi forjado também enquanto pesquisador. Eu fui, Estou sendo, inclusive, porque acho que é um processo contínuo no meio do conflito. Então eu acho que também fazer pesquisa
em interlocução com movimentos sociais, uma série de outros coletivos e atores, e no conflito vai dando pra gente uma consciência do papel da pesquisa acadêmica. Ela não é externa, não fica acima do mundo revelando a verdade, ela tá situada numa conjunção e uma correlação com outros atores e coletivos que também produzem conhecimento, né, que também têm seus instrumentos, e a pesquisa surge como mais uma nessa composição. E foi um pouco assim, vamos dizer, junto com os movimentos, com os coletivos também eu estou vinculado a grupos de pesquisa que tem essa abordagem também, né, seja na FAO, o Labicidade, o Observatório de Remoções, seja o grupo da professora Vera Teles na Sociologia, tem um pouco essa concepção. Eu fui desenvolvendo essa compreensão um pouco nisso, junto com os movimentos, com esses coletivos de pesquisa e no meio do conflito, entendendo pesquisa como mais uma ferramenta, mais um saber que se compõe com outros, de um ponto de vista muito situado. Enfim, eu acho que essa trajetória foi me forjando enquanto pesquisador, e é um pouco assim que eu chego em Los Angeles, e daí para conhecer uma outra realidade, outros coletivos, outros movimentos, mas também no conflito de lá. Então tive que me fazer alguns deslocamentos, transformar um pouco o foco, a lente para entender, mas digamos assim, a experiência que eu tinha em São Paulo, a pegada de pesquisa e a compreensão de pesquisa, elas de alguma forma lá em Los Angeles, elas também podiam ser realizadas assim. Então, o que eu tive que adaptar foi da realidade urbana e social que eu estava entrando, mas o conflito e a forma de fazer pesquisa foram muito próximas. Isso foi muito legal, essa parceria. Nossa, que bacana. Obrigado por compartilhar com a gente essa trajetória. E eu já estive lá na Mauá também, e realmente, assim, essa coisa da sua pesquisa ser uma das formas, né, de ajudar a ocupação é muito bacana mesmo. Muito interessante também. Eu mesma moro perto da Luz e eu acho muito interessante ver a ocupação e ver também todas as contradições dessa cidade, né? Do centro de São Paulo, enfim. Agora para a segunda pergunta. Como que a sua pesquisa em São Paulo e em Los Angeles influenciou a sua compreensão da informalidade como um colchão de proteção, permitindo diferentes arranjos de moradia? E, em particular, como que essa perspectiva esclareceu a legitimidade consolidada no Sul Global para reivindicar direitos mesmo sem posse de propriedade? Então, aí, focar um pouco nas diferenças entre São Paulo e Los Angeles, pensando nos arranjos de moradia. Legal, tá, eu vou contar um pouco também esse processo de compreensão, né? Eu acho que assim, um pouco antes de ir para Los Angeles, bom, eu tô fazendo a minha pesquisa de doutorado aqui, e ela é muito, né, não é só sobre isso, mas muito o caso empírico, assim, são remoções e demolições, né, de alguns quarteirões na Cracolândia, na região central de São Paulo, também ali perto da Estação da Luz. Esse processo começa em 2017, então também é uma pesquisa etnográfica que eu venho acompanhando e realizando desde 2017. E esse é o grande caso empírico, mas também, né, enfim, muitas outras coisas foram entrando nessa pesquisa. As ocupações, não só a Mauá, eu acho que no Labicidade, né, no Observatório de Remoções, que são coordenados pela professora Raquel Ronick, né, a gente tem muita parceria e proximidade com os movimentos de moradia do centro e trabalha junto. Então eu continuo, de alguma forma, acompanhando e vendo as ocupações do centro, então de alguma forma isso segue na minha pesquisa do doutorado. E com a pandemia, né, o início da pandemia, começou a ter muito forte, primeiro pelo trabalho que eu estava realizando, porque, enfim, como a gente tem muitos parceiros, os movimentos e tal, quando começou a pandemia, a gente começou a receber de toda essa rede muitas atividades e campanhas que começaram a serem feitas. De vários, não só dos movimentos de moradia, mas de coletivos ativistas que lutam por direitos humanos, pela população em situação de rua. Vários desses nossos movimentos e coletivos parceiros começaram a mandar muitas campanhas e iniciativas que eles, auto-organizadamente, começaram a fazer. E um pouco um dos trabalhos que eu comecei a fazer pelo lado da cidade foi de organizar e aproveitar a plataforma que o Labicidade nas redes sociais tem, a gente começou a organizar e divulgar essas campanhas, dar visibilidade para isso. Então começou aí um pouco uma percepção também, um estudo, digamos assim, começou a ficar muito forte na minha pesquisa, algo que já tinha, em torno das redes de proteção e defesa contra violências, né? De alguma forma eu acho que as ocupações de moradia, elas cumprem um pouco esse papel. Isso é uma discussão que a gente pode fazer em outro momento. Então eu acho que a pandemia trouxe um pouco essa visão
visão das redes, né? Isso entra muito forte na minha pesquisa. E uma coisa que também, por conta desses acontecimentos todos dessa conjuntura, começa a ficar muito forte também para minha pesquisa, uma compreensão das institucionalidades, que eu vou chamar aqui de forma bem ampla, institucionalidades, o uso estratégico da institucionalidade como um meio de defesa. Não estou querendo dizer que as institucionalidades em si, elas são virtuosas, não é uma defesa romântica e uma ilusão de que as instâncias jurídicas institucionais, as diretrizes, as normas, os espaços e arenas institucionais, eles são perfeitos, são suficientes. Não é disso que eu estou falando, mas estou falando que a utilização das institucionalidades como um recurso de defesa contra a violência. Isso para mim estava muito claro na época da pandemia. Inclusive tem um outro artigo recente que eu tento falar mais sobre isso. Então eu chego em Los Angeles com isso muito forte. E lá eu encontro uma realidade completamente diferente, onde a institucionalidade não parece ser um horizonte e um recurso nas lutas. Os movimentos e os coletivos que eu fui conhecendo, diferente dos coletivos e dos movimentos que eu era próximo aqui no Brasil, não tinham o Estado como um objetivo, disputar o Estado. Porque aqui eu sinto que a gente não disputa só o recurso que se quer, os movimentos, muitos, lógico. Em São Paulo a gente tem coletivos autonomistas que não olham e não pensam e não estão querendo disputar o Estado, mas muitos dos nossos parceiros, eles não só estão resistindo à violência estatal, mas também buscando disputar e ocupar políticas públicas, conselhos, espaços e instâncias. Então o Estado e os seus recursos, eles estão no horizonte de luta de alguma forma e da disputa. Isso tem consequências, a gente pode falar disso depois. Mas quando eu chego em Los Angeles, não é isso que acontece. Primeira coisa que eu já notei que era diferente, assim. E logo depois disso, eu fui em contato com coletivos e grupos que atuam lá com a questão da moradia, né? Eles chamam de Spatial Justice, que talvez a gente, em grupos aqui no Brasil, em São Paulo, falam de direito à moradia. Lá eles lutam por justiça espacial, né? Alguns deles se reivindicam assim. Alguns desses coletivos, eles estavam lutando e exigindo o direito à informalidade. E daí isso, eu já estava confuso, daí eu fiquei completamente, né? Porque eu falei, como assim, né? Porque justamente, né, pelo menos em São Paulo, os movimentos, as ocupações que a gente acompanha, a luta é justamente para, de alguma forma, ultrapassar a informalidade. A informalidade, ela produz muita violência. Então, isso me pegou. E daí eu fiquei quebrando a cabeça, né? Porque eu tava vindo de uma outra perspectiva, né? Eu tava pensando outras coisas, onde a institucionalidade, ela tava muito forte, e eu chego num lugar onde a institucionalidade não é um horizonte e uma arena de disputa, e a informalidade é reivindicada como um direito. Então tenho que fazer esse deslocamento de perspectiva. E daí, conforme eu fui tentando construir esse entendimento, uma das primeiras coisas que eu entendi em torno dessa reivindicação da informalidade, e eu consegui, acho que, começar a entender as coisas muito por conta também da supervisora que me recebeu em Los Angeles, professora Ananya Roy. É uma indiana que escreveu muitas coisas, né? Uma referência pra gente sobre a informalidade urbana, e ela tá nos Estados Unidos já há muito tempo, tá como professora na UCLA, lá em Los Angeles, e tinha um texto dela de 2003, então mais de 20 anos atrás, que ela um pouco organiza, que ela chama de paradigmas da cidadania. E ela, nesse texto, ela explica um pouco qual que é o paradigma dos Estados Unidos vigente, que seria o que ela traduz um paradigma da cidadania proprietária. Um paradigma, óbvio que ele é um modelo, mas ele tem efeitos sociais e organiza a sociedade e a relação dos cidadãos, dos sujeitos com o Estado, com acesso ao direito, enfim. E nesse paradigma, ele é muito regulado pela questão da propriedade. Para você ter direitos, você precisa ser proprietário. Basicamente, é um pouco isso. Que seria, segundo ela, diferente dos paradigmas vigentes do que ela chama nessa época do texto de terceiro mundo. Hoje a gente chamaria de sul global, que são outros paradigmas. E a informalidade está presente nesse paradigma. E, de alguma forma, a informalidade, ela dá espaço e legitimidade para os sujeitos não proprietários
poderem reivindicar por direitos. De alguma forma, os sujeitos sem propriedade, eles podem ser cidadãos. Estou organizando muito esquematicamente. Óbvio que tudo isso não é melhor ou pior. Inclusive, é isso que a Anânia também defende, numa abordagem analítica que ela chama de transnacionalismo. Não se trata de ficar olhando e pensando, isso é melhor, isso é pior. Tem efeitos diferentes. Então, de alguma forma, no sul global, existe espaço e legitimidade para se reivindicar por direitos, né? A gente vê os movimentos de moradia, as ocupações, elas são formas e arranjos que, a muito custo, diga-se de passagem, constroem legitimidade para reivindicar por direitos. E, de alguma forma, todos os arranjos informais de moradia que a gente vê... Bom, a Anânia está falando da Índia, mas eu não conheço a Índia, mas eu acho que tem muita proximidade com a realidade urbana e social do Brasil e de São Paulo, que eu conheço mais. A gente vê que os arranjos ditos informais de moradia, eles vão possibilitando formas de morar para as pessoas. Tem muitas opções para as pessoas morarem. Óbvio que, por exemplo, em São Paulo, a gente tem uma população em situação de rua imensa. Mas nós também temos várias formas e arranjos habitacionais que, entre ter uma casa própria e morar na rua, tem muitas opções, a margem de opções para você não morar na rua, vamos dizer, as opções e a margem de manobra, elas são muito amplas em São Paulo, no Brasil, no sul global. E nos Estados Unidos, óbvio que as coisas não são preto e branco, não é que nos Estados Unidos é 880, uma coisa binária, ou você é proprietário ou você mora na rua. Lógico que tem um espectro, mas eu acho que a margem é mais estreita. E em Los Angeles, por exemplo, que é uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos, tá Hollywood, toda essa indústria, tá na Califórnia. A quantidade de pessoas morando na rua é gigantesca, é algo muito grande, numa cidade muito rica. Claro que tem opções de moradia intermediárias, mas enquanto opções e enquanto legitimidade para elas é muito mais estreita. Então, a primeira compreensão que eu tive em torno da informalidade e da leitura desses textos e conversas com a Nani, com o pessoal que estava me recebendo, o que eu fui primeiro entendendo é que a informalidade no sul global, São Paulo e Brasil, acaba sendo um colchão de proteção nesse sentido de dar mais opções que, de alguma forma, são reconhecidas e legítimas e podem, a muito custo, lutar por direitos. Essa foi a minha primeira compreensão em torno da informalidade, né? Dela como um colchão de proteção entre esse ser proprietário e o não ser um cidadão, que segundo esse paradigma vigente nos Estados Unidos, né, o não ser proprietário te tira o direito de ser cidadão e também quase as opções de direito e de reivindicação de direitos. Nossa, muito legal, muito bacana mesmo. Obrigada pela explicação. Você acabou falando um pouquinho também sobre essa coisa do paradigma, né, da cidadania proprietária lá nos Estados Unidos e a coisa da diferença, né, do terceiro mundo. E não sei se você queria falar um pouquinho mais sobre como nos Estados Unidos e no Brasil se diferem esse reconhecimento das demandas de direitos. Porque se num primeiro momento eu tive esse entendimento da informalidade como um colchão de proteção no Brasil e em São Paulo, eu comecei também a tentar entender o que era essa reivindicação pelo direito à informalidade lá. Então, a minha primeira impressão foi essa. Alguns coletivos e grupos estão pedindo o direito à informalidade porque, de alguma forma, eles estão pedindo outras formas de morar, outros arranjos habitacionais, que não necessariamente a compra da casa própria, né? Estão pedindo outras formas e arranjos habitacionais que sejam reconhecidos e legitimados. Então, de alguma forma, essa reivindicação eu entendia como uma luta por um reconhecimento por formas de morar que não eram vistas como tal. Por exemplo, uma das ruas que eu mais acompanhei lá, que o pessoal fazia muitos trabalhos, era uma rua que chamava Etna Street, que era uma das maiores ruas onde tinha concentração de barracas e de população em situação de rua, porque em Los Angeles tem muitas leis, diretrizes, normas criminalizando a permanência dessas barracas e das pessoas morando nas ruas. E de alguma forma, nessa rua em Etna Street, alguma estabilidade e permanência, mesmo que tensa, era mais assegurada. Então, ao reivindicar o direito à informalidade, eu entendia um pouco que
que eles estavam também demandando? Que esse lugar, né, que esses arranjos pudessem ser reconhecidos como legítimos, que fossem reconhecidos como moradia e também reconhecidos como tendo direitos. Ao pedir por reconhecimento e direitos, eles também estão lutando e brigando pela sua auto-organização e autogestão, que isso é muito forte lá. Os coletivos que eu conheci, os grupos, são muito autonomistas. Então a coisa da autogestão, da auto-organização é muito forte. Então um pouco lutar por esse reconhecimento é também lutar pelo direito à auto-organização e à autogestão dessas comunidades. Na verdade, era uma briga por um reconhecimento que essas barracas nessa rua formavam uma comunidade que tinha direito de existir, que tinham direitos e que poderia se auto-organizar e autogerir. Mas também na interlocução com esses parceiros de lá, foi chegando uma outra compreensão também por trás dessa reivindicação por direito, da informalidade, que eu acho que responde um pouco essa pergunta em torno das reivindicações por direito aqui e lá. A Anânia, ela ensina a gente, né, que uma das marcas constituintes da informalidade, junto, atrelada a ela, né, assim, ela é um processo de reivindicações por direito. E óbvio que isso tem, novamente, uma série de efeitos políticos e sociais, porque fica lutando e reivindicando por melhorias e por direitos, mas também isso condiciona a tua luta, isso cria um modo de espera, porque você pode ficar nessa expectativa e nessas reivindicações por direitos plenos, a partir das tuas formas informais de moradia por muitos anos e décadas, né? Se a gente olha para as ocupações. Então, vira um modo de espera, isso aciona arranjos e clientelismos e negociações políticas. Então, tem uma paralisia em imobilidade que surge disso também. Tem um condicionamento dos termos e das formas de luta. Não é só bom e ruim, novamente. O transnacionalismo da Anânia é um pouco não pensar nesses termos, é entender que cada um desses arranjos tem efeitos diferentes. Então, de alguma forma, quando esses coletivos estão reivindicando pela informalidade, eles no fundo estão reivindicando por um direito. É isso também que eu fui aprendendo. E o reivindicar por um direito, ele é em si um processo politizador. Então, na verdade, é um processo de reivindicação por direitos como outros processos e lutas sociais existentes nos Estados Unidos por direitos, né? Que eles têm uma tradição muito forte em torno disso. Aí, digamos que é um processo por direitos, de reivindicação e luta por direitos, mas daí na área da moradia, por exemplo. Apesar que tem autogestão, é construção de comunidade, não é, digamos, não é uma luta por um direito fechado na caixinha habitacional, porque esses grupos lutam contra a violência e brutalidade policiais. Obviamente que tem muitos direitos atrelados a esse, mas quando eles reivindicam pelo direito à informalidade, no fundo o que eles estão reivindicando é por um direito, ponto. E este processo de reivindicação por direito, ele é um processo que politiza, ele subjetiva, ele cria indivíduos numa sociedade como a estadunidense, uma sociedade muito individualista, onde o consumo é muito forte, muito amplo, é numa dimensão que a gente não conhece, assim, não consegue conceber, assim, e inclusive é democrático, né? Mais democrático, eu falo isso no texto, talvez seja o aspecto mais democrático dessa sociedade, porque até o pessoal que eu conheci, os parceiros que eram desabrigados, que moravam na rua, eles podiam circular e acessar os circuitos de consumo. Eles conseguiam ir comprar coisas, eles tinham carros, celulares. Então, como você, numa sociedade marcadamente individualista, consumista, você conseguir fazer um processo coletivo por reivindicações, por direito, é transformador, é emancipador. Você cria sujeitos políticos, coletiviza uma luta, né? Então foi essa uma compreensão mais tardia que eu tive, consegui chegar assim em torno dessa reivindicação pela informalidade, porque o reivindicar um direito em si, ele é um processo transformador, politizador, consegue de alguma forma tentar furar essa vigência de uma sociedade muito forte de indivíduos consumidores, né? Como é que você transforma isso coletivamente? Então, uma das formas, isso que eu fui entendendo, né? Uma das estratégias de tentar transformar essa sociedade muito individualista, consumista, é reivindicando direitos. Então, foi um pouco mais essa compreensão que eu tive em torno da reivindicação pela informalidade, em diálogo com a Anânia e com os parceiros de lá. Muito bacana você compartilhar conosco essa experiência. E aproveitando que você comentou sobre o transnacionalismo
proposto por Anani Roy, que consiste, né, em uma técnica que vai para além das metodologias comparativas tradicionais, que foca, né, em usar um lugar para propor questões para o outro. Como que essa abordagem metodológica e epistemológica contribuiu para a compreensão e análise das dinâmicas sociais e políticas entre São Paulo e Los Angeles? Quais insights você ganhou ao aplicar essa abordagem? Uma coisa que eu aprendi com ela é isso, né? A gente tende, quando a gente tá num lugar, vem de outro lugar e tá num lugar, a gente fica olhando as coisas pensando, isso daqui é bom, isso daqui é ruim. Lá isso é melhor. Aqui é ruim, isso não funciona. Como se as coisas fossem equivalentes, como se elas pudessem estar no mesmo plano, né? A gente pudesse olhar para as coisas de igual para igual e comparar ponto a ponto. E é aí que também nesse texto de 2003 da Anani que eu comentei, ela apresenta um pouco essa perspectiva analítica, metodológica, mas eu acredito epistemológica também, porque que é o transnacionalismo, né? Essa forma de análise, porque ela vai falar, não dá para ter esse pensamento de melhor ou pior. Você tem que usar, como ela defende, né? Você usa o terceiro mundo, né? Como ela escreve no texto, o sul global, você faz perguntas do sul global para o norte. É um pouco isso, você produz deslocamentos, você tenta produzir deslocamentos e não comparações, como uma vivência, uma realidade, uma formação histórica e social distinta, como ela pode iluminar, produzir deslocamentos numa outra realidade, numa outra sociedade, com uma outra formação. Então, essa abordagem, respondendo a pergunta que vocês me fazem, ela, por exemplo, me deu condições de pensar as coisas em relação a São Paulo e Los Angeles, de, por exemplo, olhar a informalidade e conseguir entender o que eu estava vendo, como a informalidade no Brasil e em São Paulo, ela possibilita violência, né? Eu cheguei lá com essa visão muito clara. A informalidade, ela aciona e possibilita a violência. Portanto, o recurso à institucionalidade é um jeito de se proteger, é uma estratégia de defesa, com as falhas e limitações que a institucionalidade tem. Quando eu chego lá, né, e eu chego com esse olhar, eu não posso ter essa mesma cabeça para olhar e entender a informalidade, senão eu não vou conseguir ver. Eu tive que um pouco me desapegar, tá informado por isso, para entender que a informalidade em Los Angeles, nos Estados Unidos, naquilo que eu estava vendo, ela poderia possibilitar mais opções de moradia, uma margem de manobra para pessoas que não estão conseguindo pagar o aluguel, que não conseguem ser proprietárias. Ela se torna uma possibilidade de reivindicar reconhecimento e direitos. A reivindicação pela informalidade pode acionar um processo politizador de reivindicações de direitos. E, enfim, entender isso, entender esse viés da informalidade, me ajuda quando eu volto a olhar para a informalidade do Brasil e de São Paulo também nesse viés, né? Nessa coisa da reivindicação por direitos, que era um aspecto, talvez, que eu não estava dando atenção, que não estava pensando, não estava olhando, né? Então, iluminado pela realidade do Norte, eu volto aqui e posso olhar para a realidade do Sul, né, da informalidade do Sul. Então não é ficar falando, a informalidade no Sul é melhor do que do Norte. Não é nesses termos. Eu acho que é um pouco isso que essa abordagem ajudou nessa minha viagem, nessa oportunidade que eu tive de poder conhecer outro lugar, outra realidade. Não abandonar o que eu tenho, mas é colocar o que eu tenho, o que eu conheço, o que eu penso em perspectiva. E não para ficar dizendo tem que ser assim, não tem que ser assim, que é ruim ou pior, mas o que me informa e me diz cada arranjo que existe num lugar, né? Sobre a história desse lugar, sobre as lutas sociais, sobre a violência do Estado, o que cada história social, política produz, né? E como depois colocar essas coisas em contato, em relação, em conversa, né? Acho que é aí que tá a riqueza e a potência desse dispositivo, dessa ferramenta metodológica, mas que eu defendo como epistemológica também, porque é uma forma de encarar e ver o mundo, ver o outro, as outras pessoas, as outras realidades. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br
E siga também nossa página no Facebook. Perfeito. Bom, então, retomando um aspecto anterior, que você estava falando sobre como a reivindicação de direitos politiza. E essa é uma ideia muito interessante que você trouxe, como ela cria indivíduos que se reconhecem enquanto sujeitos políticos e isso transforma. Então, eu queria trazer esse aspecto nessa próxima pergunta. Você poderia discutir um pouco mais sobre o papel da Mutual Aid na construção de comunidades e na criação de infraestruturas alternativas e como que essas práticas horizontais e democráticas têm impactado as relações entre as pessoas, os territórios e os afetos em Los Angeles? Legal. A Mutual Aid daria um outro programa, assim. Eu vou tentar ser breve, porque, assim, realmente, e eu acho que isso aparece muito no meu relato de viagem, esses foram os dois grandes assuntos que me pegaram em termos dessa perspectiva transnacional. A questão da informalidade, como eu via ela no Brasil e quando eu chego, o que eu encontro, e o que eu encontro lá como prática, uma das principais práticas políticas desses coletivos que eu conheci, fiquei em contato e acompanhei quando eu estava em Los Angeles, que é a Mutual Aid, que são práticas muito de uma vertente super autonomista, a natureza autonomista, horizontal, muito pouco hierárquica, né? É um pouco os princípios que norteiam a Mutual Aid lá, que são essas práticas que são recorrentemente feitas e realizadas. Por exemplo, eu participei e acompanhei várias Mutual Aids. Por exemplo, eu falei dessa rua, Etna Street, onde tem grande concentração tinha, né? Porque a galera também foi removida, né? Depois que eu fui embora, um pouco depois que eu fui embora, teve várias operações policiais removendo, com violência, lógico, né? Como sempre acontece, o pessoal de lá, dessa rua, né? Essa concentração mais estável e de alguma forma protegida, né? Por ser de alguma forma, ter alguma... Não chega a ter legitimidade, mas de alguma forma era consentido essa concentração de pessoas. Mas isso também foi violentamente atingido depois que eu fui embora. Mas, por exemplo, tinham várias atividades de Mutual Aid que eram realizadas, por exemplo, no final de semana. Eles faziam um festival cultural. Eu fui na segunda edição anual, né? Uma vez por ano. Era o segundo que eu ia. Um festival cultural, artístico e político, onde muitas atividades de Mutual Aid aconteciam. Mas elas também aconteciam durante a semana, no final de semana, quando tem alguma ameaça, né? Quando tinha alguma ameaça de varredura, como eles chamam, esse processo de remoção, a galera ia com as barracas e essas barracas eles distribuem informação. Então, às vezes, tem uma diretriz nova que criminaliza tal coisa. Essa informação precisa circular. Então, a barraca, materiais de panfletos, zines, fazendo essa informação circular. Mas também nessas barracas, doações de comida, café, doces, donuts, até donuts, assim, tinha bem uma imagem bem estadunidense, né? Um clichê que a gente tem deles, mas assim, distribuindo donuts, café, comida, roupas, utensílios de redução de danos, né? Seringas, métodos contraceptivos, né? Enfim, a Mutual Aid é um pouco essas barracas que fazem circular coisas, informação, bens. Eu fui um dia numa que não era na Etna Street, era mais no centro de Los Angeles. Muitas vezes tem músicos, performances artísticas, coisas culturais, pinturas. Nessas barracas tem atividades manuais e artísticas para serem feitas. Numa que eu fui, tinha meditação. Então, assim, é um meio de circulação de bens, de informação e também de afetos e trocas. De um modo muito simples, essa é um pouco a abordagem explicando, escrevendo o que era a Mutual Aid, que eu conheci como Mutual Aid. E, novamente, isso foi me trazendo muitas questões, assim, né? Porque eu ficava pensando, mas beleza, importante, lógico, porque o Estado, muitas vezes, se nega a oferecer muitas dessas coisas que estavam sendo ofertadas. O Estado que aparece é um Estado muito brutal e violento. É um pouco aí, e isso também fui aprendendo e compreendendo, que a Mutual Aid tem como um dos seus objetivos políticos, e isso me ajudou a organizar minha mente, é a construção de infraestruturas alternativas. Então, nessa omissão e nessa presença violenta e brutal do Estado, estruturas alternativas precisam ser construídas. E elas são construídas pelos sujeitos, pelos coletivos e os sujeitos. E principalmente, essa também é uma das reivindicações, principalmente os sujeitos afetados pelas condições prejudiciais, principalmente os mais afetados pelas condições mais prejudiciais, que
se organizem para conseguir construir formas de sobrevivência, de vida, de sociabilidade. Um pouco isso é mutual aid. Só um parênteses, né? Por exemplo, os Panteras Negras faziam mutual aid também, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi lá. Para além de todas as reivindicações e da luta política das Panteras Negras, no final de semana eles ofereciam comida e coisas para as crianças. Reuniam coletivos, assim, para as crianças no final de semana, dando comida, dando coisas. Eu sinto, não só na mutual aid, isso é uma outra coisa que eu aprendi também nessa ida em Los Angeles, existe uma luta política que é muito forte, eu acho que isso foi muito importante para mim, assim, aprender isso, que é a construção de comunidade, como uma luta e um objetivo político mesmo. Eu acho que é isso, para além de tudo que Panteras Negras lutavam e toda a sua luta política, existia um esforço de construir, cuidar e preservar a sua comunidade. A mutual aid nessa rua, né, em Etna Street, era um esforço de consolidar, de construir e buscar reconhecimento e legitimidade para esta comunidade que existia e vivia em Etna Street, né? Então eu acho que para além da mutual aid, existe uma luta política pela construção de comunidade. Isso eu aprendi, isso eu vi, isso eu achei muito importante, assim. Foi uma coisa realmente que eu carrego, assim, que eu aprendi, que eu vi, que foi muito importante. Mas voltando para a mutual aid, um dos objetivos políticos que eu entendi é essa construção de alternativas. E uma coisa que eu aprendi, que também fez sentido, é que a mutual aid é uma estratégia, muitas vezes ela vem de uma estratégia que é acionada e construída após eventos traumáticos, como, por exemplo, desastres naturais. E essa concepção por trás da mutual aid me ajudou a entender o que eu estava vendo, né? Porque eu ficava muito confuso, porque tem alguma coisa dessa omissão e violência e brutalidade do Estado lá, e pessoas completamente desamparadas e sem nada, numa sociedade muito rica, abundante, né? Então tinha alguma coisa de um pós-desastre mesmo nesse mundo urbano mutual aid de Los Angeles. Saber que a mutual aid era uma estratégia política construída e utilizada após desastres naturais me fez entender um pouco essa estratégia política também no mundo urbano estadunidense. Do pós-colapso, uma sociedade mediada por capital e violência e muita escassez e precariedade, porque de alguma forma isso é muito diferente, eu acho, que do Brasil. Os recursos públicos, né, institucionais, eles não estão para a grande maioria das pessoas, não tem acesso. Então, realmente tem fartura, violência e tem uma escassez, uma miséria, né? Então tem alguma coisa uma atmosfera pós-desastre, um estado que é muito violento e dá muito pouco, ou dá com muita violência, né? Então, realmente, construir infraestruturas alternativas é uma tarefa política importante. Então, consegui entender também um pouco aí o papel da mutual aid. Claro, novamente, tem efeitos e questões, e me surgiam dúvidas e riscos políticos que eu via nessa estratégia, que também é muito diferente do que a gente vê e o que eu acompanho com os movimentos aqui no Brasil. E, novamente, não é ficar colocando é melhor ou pior, mas entender que riscos e efeitos cada estratégia produz. Acho que os movimentos que eu acompanho mais têm uma aposta muito forte no Estado, como eu já falei, nas institucionalidades, como uma tentativa de proteção da violência. Mas, obviamente, que direcionar os seus esforços para o Estado gera outras coisas. Você fica, de alguma forma, muito preso, às vezes, e condicionado a usar os próprios Estado, os seus recursos, as instâncias, os termos do Estado e da institucionalidade, né? Você fica, de alguma forma, acomodado e condicionado a usar os parâmetros dessa arena de disputa, né? Do Estado, das institucionalidades, e isso, de alguma forma, pode engessar. Isso é um risco político, por exemplo, que eu vejo nas estratégias que a gente recorre aqui em São Paulo, no Brasil. O risco que eu vejo na mutual aid, das atividades que eu via, e claro que eu não via a mutual aid, não conhecia a mutual aid dos Panteras Negras, eu vi de outros coletivos, num outro contexto social e político e histórico. Dos coletivos que eu vi, eu sentia um pouco que o risco
político que existe por trás desses esforços, óbvio, muito importantes, louváveis, de construir alternativas, de ser alguma coisa muito pontual e voluntarista. Porque muitas das vezes construir infraestruturas alternativas não basta só botar a barraca e os insumos num dia, né? Levar isso. Como é que você mantém isso no espaço e no tempo? Se você quer que os próprios sujeitos que estão vivendo as situações e condições prejudiciais, principalmente eles estejam envolvidos, como é que você envolve essas pessoas nesse processo para não ficar uma coisa quase indivíduos indo doar coisas para pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, que pode cair, né? Existe um risco político de virar isso, uma coisa voluntarista. Como você evita, como é que você fura essa coisa muito pontual, muito circunscrita num espaço-tempo, o Mutual Aid como uma distribuição de comida pontual num dia. Como é que você vai além? E daí eu acho que é importante, né? A Mutual Aid só faz sentido se os horizontes políticos delas são mais ampliados do que aquela atuação pontual no momento de urgência ou de falta ou de risco. Preciso construir horizontes e articulações políticas maiores, senão pode ser, é um risco, eu não estou falando que é, mas um dos riscos é isso, pessoas que vão lá distribuir coisas num dia, então é importante construir algo que seja além. Daí eu fecho, conseguir entender também a reivindicação ao direito à informalidade a partir disso, à luz disso, porque daí são os sujeitos lutando pelos seus direitos, podendo fazer um pouco essa ampliação dos horizontes da luta para além de uma reivindicação específica, pontual, de ganhar uma coisa que ali é algo maior, e aí também se torna um processo transformador e politizador. Essa reivindicação, ela também provoca e puxa a Mutual Aid a se pensar estrategicamente de um modo mais amplo, né? As práticas de Mutual Aid a se pensarem num horizonte mais amplo de luta para além do regime da urgência, que, bom, isso a gente vive no Brasil também. Sair, conseguir escapar e construir as coisas fora do regime da urgência, né, do apagar incêndios, é o grande desafio, porque são tantos incêndios, são tantas violências, são tantas coisas que estão acontecendo, que a gente fica um pouco correndo para tentar apagar e segurar a tragédia que está posta no momento, né? É preciso, e eu acho que isso vale tanto para São Paulo, Brasil, quanto para Los Angeles, Estados Unidos, esse desafio de conseguir ter o fôlego de pensar além da urgência e da tragédia que pontualmente está acontecendo, que precisa, obviamente, ser enfrentada, mas a gente precisa usar também a nossa força, inventividade e potência para conseguir pensar e construir coisas além do momento crítico da urgência, né? Conseguir planejar e construir e pensar coisas e fazer articulações amplas num horizonte político um pouco maior. Mas esse é um desafio, isso não está resolvido nem aqui nem lá, é uma tarefa mesmo que exige, acho que, muita reflexão, diálogo e relação com todo mundo que está envolvido nessa luta. Acho que é isso. Nossa, perfeito. E você comentou um pouco, né, sobre o papel do Estado na produção do espaço e das dinâmicas de mobilidade. E aproveitando um pouco esse assunto e também sobre o seu artigo Violências do Estado na produção de territórios, informalidade e redes de proteção, pensando nesse artigo e pensando na proximidade, né, com os trabalhos da Vera Teles, um dos destaques que ela comenta com a gente sobre a constatação de que na contemporaneidade novas fronteiras sociais e territoriais estão sendo formadas. Você poderia comentar um pouco sobre essa frase, sobre o que ela representa, pensando no recorte da Cracolândia, que, né, é o seu recorte de pesquisa, que você também comentou com a gente um pouco anteriormente? Nesse artigo sobre as violências do Estado, produzindo territórios em informalidade e rede de proteção, foi um texto que eu escrevi um pouco a partir dessa trajetória e da compreensão que eu comentei, pós-pandemia, entendendo a importância das redes de proteção e de defesa contra as violências. E óbvio que também estar lá, ir para lá viajar, ir para Los Angeles e tal, e todos esses deslocamentos que eu fui trazendo, contando aqui para vocês, em torno da informalidade, da institucionalidade e da violência, foram informando também um pouco a escrita desse texto. Porque o que um pouco é esse caso que eu acompanho da Cracolândia desde 2017, que eu falei, que são remoções para construção, para um grande projeto de reestruturação urbana. Tem um hospital que já foi construído num arranjo de PPP, que é a parceria público-privada, e tem torres habitacionais também sendo construídas
e isso gerando remoções e deslocamentos e violência e violações de direito, né? Acho que muito se fala em torno da Cracolândia, e com razão, porque a violência utilizada, os efeitos que isso gera na cidade são muito grandes em torno do fluxo, né? Das pessoas que, como é conhecido, as pessoas que vivem e circulam e estão ali nessa formação itinerante da Cracolândia, né? Essa categoria que surge mais para fora das pessoas que constituem o fluxo, para além das pessoas que constituem o fluxo, foram removidos e tiveram seus direitos violados uma série de outras populações, porque a violência contra o fluxo ela transborda, mas também a violência e a intervenção do Estado afeta não só o fluxo, mas outras pessoas, muitos pequenos comerciantes, moradores que viviam há décadas e pessoas que viviam em pensões, e são muitas pensões que existiam naquela região, pensões e cortiços, a gente chama de pensões, mas existiam muitos diferentes arranjos habitacionais ali naquela região que as pessoas foram removidas e destruída todo esse não só os imóveis, como todo o tecido social que existia pelo menos em 3 quarteirões no centro de São Paulo. É dessa ordem de violências que a gente está tratando. Eu acho que é isso, né? Tem a violência do Estado gerando... Óbvio que o Estado não é o único que gera violência, mas ele é um dos principais promotores de violência, e nesse processo que eu acompanho ali no centro é um principal agente, removedor, violador de direitos, por isso que eu estou falando tanto do Estado. E olhar esse processo de violência contra esse território do centro, território muito antigo, né, de ocupação marcadamente popular, a gente não pode ignorar, seja a violência contra o fluxo, seja a remoção desses moradores e pequenos comerciantes, né, que tem uma composição claramente, e esse território como um todo, historicamente, na cidade de São Paulo, é uma composição popular e negra. E, de alguma forma, o que nós estamos vendo nessa violência do Estado é a remoção violenta dessas pessoas, desses territórios que elas ocupam e constroem vidas e cotidianos há muito tempo, né? Então, uma coisa que eu aprendi também nessa ida com Los Angeles, né? Uma categoria, na verdade é uma descrição e uma análise que o pessoal estava fazendo lá, porque eu acho que também a violência racializada nos Estados Unidos é muito diferente, né? Mesmo a violência policial e os efeitos, né, são diferentes do que acontece no Brasil. Mas eu acho que tem um texto que me ajudou, que eles escreveram um artigo, esse grupo da Nânia, né, pensando e articulando essa violência policial, essa violência do Estado, e não é só o braço policial do Estado, é o Estado, múltiplos braços e frentes do Estado gerando violência e policiamento, como isso se articula territorialmente e racialmente. É um pouco essa articulação, olhar para as transformações do território, seja no caso do que eu estou acompanhando na Cracolândia, as remoções, as demolições, que obviamente também é importante dizer, não começaram em 2017. A gente pega só para dar um exemplo, um outro projeto de 2005, né, o Nova Luz, era uma tentativa de transformação total dessa região, e muitas demolições foram feitas. Então é uma região que está historicamente sobre projetos de intervenção gigantescos. Tem toda uma história de intervenção por trás dessa região, e é um pouco isso também que nesse texto e no meu doutorado eu estou tentando recuperar e reconstituir. Mas é articular essa intervenção territorial, dimensões raciais também, e ver como a ação do Estado, seja, eles vão falar, né, o termo numa tradução seria tipo um entrelaçamento de lógicas de regime territorial com policiamento racializado. E eu acho que o que a gente acompanhou na Cracolândia é um pouco isso. São diversas políticas e formas de controle, gestão e repressão de corpos e modos de vida, do fluxo às pessoas que moram em pensão, aos pequenos comerciantes, né, que são afetados nos seus meios de existência e nas suas condições de vida, né, nos seus modos de vida, nas mais estruturantes, que são completamente afetados, desajustados, condicionados
limitados, a sua circulação no espaço, né? As revistas que os moradores tinham que passar, a proibição de andar numa rua, vai entrar na sua casa não poder, né? Fora as operações policiais e militares mais propriamente abertas e explícitas de violência, né? Que vai condicionando e transformando a vida de quem mora ali, né, que tem um viés, essas formas de policiamento racializadas, porque são populações e territórios marcadamente negros e populares do centro de São Paulo, no caso que eu tô falando, né, que vão sendo completamente transformados por uma série de intervenções, porque pegar essa coisa maior e mais explícita, como as PPPs, né, é muito imediato e óbvio a transformação e o impacto que isso gera e a destruição de todo um tecido social que acontece a partir da remoção e demolição para a construção dessas obras. Mas tem formas muito mais cotidianas, minuciosas, pequenas, silenciosas no dia a dia que vão afetando e esgarçando e desestabilizando as vidas, os modos de vida, a sociabilidade, as redes que existem num lugar. Você começar, por exemplo, a fechar os serviços assistenciais que existiam ali para atendimento do fluxo, fechar ou deslocar para outra região da cidade, você começar a multar, uma coisa que acontece muito, né? Por exemplo, as prefeituras regional da Sé vai lá e interdita um comércio e multa um pequeno comerciante porque as condições não estão boas. Então vai lá e concreta e multa e vai impossibilitando a vida e a sobrevivência dessas pessoas, né? Você tira, por exemplo, o ganha-pão da pessoa. Sem o comércio dela, ela não consegue pagar o aluguel, que provavelmente, muitas vezes, é no mesmo imóvel que o comércio no térreo fica. Então, é um jeito de ir... São muitas as táticas que vão sendo de intervenção, gestão, controle e repressão que vão sendo intercaladas, articuladas e entrelaçadas para afetar e incidir sobre um território. É um pouco essa a leitura e a reconstituição desse processo que eu tentei fazer nesse artigo e no meu doutorado, entendendo também que uma força e uma intensidade que já são de décadas de tanta intervenção, de tantas diferentes práticas de policiamento do braço armado, sejam de outras formas, que tentam um pouco ir desestabilizando o cotidiano, como eu estou contando, só dá para entender a magnitude de tanta intervenção também a partir da força de permanecer, de resistir, de existir nesse território, que é um território, como eu já falei, marcadamente popular e negro, historicamente no centro de São Paulo, que luta para viver e ficar nessa região. Então só dá para também entender a magnitude do ataque diante da potência de força que existe ali. Tanto que, e eu não acho que é por acaso, que muitos dos projetos que são historicamente para essa região da Cracolândia, né, que a Cracolândia, né, são vários bairros, regiões, muita coisa pode estar na Cracolândia, né, para além do fluxo, né, tem isso, pensões, comércios, ocupações, pessoas proprietárias, tem muita coisa ali. Tem coletivos de cultura, muitos teatros, tem grupos de redução de danos atuando, tem toda uma riqueza, uma miríade de ativismos, de formas de vida, que, claro, não é que estão satisfeitos e achando que a vida e a forma como tá, as coisas tá bom e tá suficiente, e querem manter como está, né, como se isso estivesse bom. Não. Querem sempre melhorar suas condições de vida. Tem projetos de estabilidade, de prosperidade que são construídos. Não é que, vamos manter como está, que está bom. Não, mas o ponto é dizer que tem muita vida constituída e se realizando e fazendo coisas acontecer ali. E não por acaso, era isso que eu ia falar, que historicamente os projetos que vão para essa região, eles têm o rótulo de projetos de revitalização, que no fundo, por trás desse título, tem uma negação das formas de vida, né? Um não reconhecimento das formas de vida que existem ali, né? O revitalizar é dar vida a alguma coisa, né? Sendo que não é verdade. Então é nessa dimensão de embate, de conflito que nós estamos falando. E eu acho que não dá para
só olhar só para o fluxo, ou só para os moradores da PPP, ou só a construção da PPP, ou só o Estado, ou só a remoção. Temos que olhar, a tentativa é essa, o esforço é esse, né, de reconstituição, de ver o tamanho dos embates, das violências, mas das estratégias de defesa e de permanência que historicamente e socialmente vão se construindo e se dando ali. Tentar olhar nessa articulação de práticas, de dispositivos e de efeitos. Eu acho que é um pouco nisso também que o texto e a categoria do artigo da Anânia e do pessoal falando sobre articulação racial, territorial e de policiamento ajuda a enxergar as coisas, né? Nessa articulação de dimensões, né? Nessas sobreposições de dispositivos, mas também de efeitos. E daí também ver tudo isso, que só pode fazer sentido diante de uma potência de vida para existir e permanecer. Para finalizar, né, que essa categoria aparece, né, Cracolândia, ela aciona, ela possibilita, ao ser acionada, a desativação. Isso é um pouco a etnografia que eu estou realizando lá, mostra, as conversas, né, o trabalho dos grupos coletivos ativistas por direitos humanos mostra que quando você aciona a Cracolândia, é como se isso desativasse protocolos e garantias mínimas de direitos. Então tem um dispositivo que é construído de violação e de transformação do território, mas que tem que ser visto articulado como isso impacta as vidas que lá existem, que lutam para permanecer. Então é um pouco esse embate, né, dessas forças e nessas correlações de forças desiguais e momentos muito difíceis, mas que estão sempre também se refazendo essa disputa, né? Cada hora ela é uma nova frente de batalha e às vezes parece que aconteceu uma derrota, 3 quarteirões foram removidos, né, para onde foram essas pessoas. É entender que a história da cidade está se fazendo dessa forma, né, nesse embate, nessa dimensão de força. Muito obrigada. Eu queria fazer aqui um agradecimento, né, em nome de toda a equipe do Urbanidades. Foi muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, essa pesquisa de fôlego que você vem realizando. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui vão apreciar muito também, assim como nós. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo esse tempo aqui com vocês, pessoal que ouviu e oportunidade. Eu tenho realmente uma satisfação. Agradeço demais, viu? Obrigado e foi muito legal também. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.